Operadoras agora vão ter que voltar a cobrir as despesas de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Vamos tirar as dúvidas agora com o advogado Juliano Pessoa, que está aqui com a gente exatamente para isso, para esclarecer, porque existem as dúvidas ainda, né? Bem-vindo mais uma vez. O que é que muda com essa decisão? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos que nos assistem. Na realidade é o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo. O ano passado houve, de fato, essa determinação do STJ de suspensão de todas essas ações que tramitavam no Poder Judiciário tratando sobre esse assunto. Porém, Gilvan, é importante que a gente destaque que a suspensão não foi indiscriminada, tá? Então, ou seja, aqueles casos que se enquadravam na tutela de urgência, ou seja, onde havia algum risco para a saúde daquele paciente, estes casos permanecem ainda hoje sendo deferidos e o paciente sendo assistido. Paralelo a isso, existia uma ação civil pública no estado do Rio de Janeiro que vinha transcorrendo esse tempo todo e o STJ julgou essa ação atendendo o pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e obrigando naquele estado que as operadoras fossem obrigadas a cobrir esse tratamento, porque não se trata de uma cirurgia estética, e sim uma cirurgia reparadora. E, recentemente, o STF analisou uma inconstitucionalidade do artigo que trata sobre a questão do alcance das decisões das ações civis públicas e julgou inconstitucional o artigo que dizia que ela só valeria naquela circunscrição, ou seja, naquele estado onde a decisão foi proferida. Com base nisto, esse assunto voltou à pauta no sentido de que, se lá no Rio de Janeiro houve essa decisão do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, o STF trouxe a inconstitucionalidade do artigo, a gente pode pegar essa decisão e estender para os demais estados. Cria de certa forma, jurisprudência, Juliano? Porque, na realidade, se o que vetava era o artigo, e esse artigo foi julgado, foi entendido pela Suprema Corte como inconstitucional, ele passa a não ter mais vigência, né? Então, se não vale o artigo que limita o Estado, é possível você pegar aquela decisão que valia até então só para o Estado do Rio de Janeiro e estendê-la, né, para os demais casos nos demais estados, né? É até uma questão de coerência, né? Porque se os danos são os mesmos e naquele estado já houve esse entendimento, o STF, por outro lado, diz que é inconstitucional você limitar somente aquela região, naturalmente você precisa trazer isso para os demais estados e é extremamente legítimo que os pacientes, que nesse caso não se enquadram, né, na questão da liminar, da tutela de urgência, ele busque pleitear agora com base nesta recente decisão do STF. Tá claro para o pessoal que está em casa, que tipo de procedimentos são esses, procedimentos reparadores pós uma cirurgia bariátrica? Quais são os mais comuns em que as pessoas realmente pleiteiam para fazer através dos planos de saúde? Ótimo. O que é que acontece? Geralmente, esse tipo de procedimento é entendido pelo especialista, pelo médico, como dividido em etapas. Então, a primeira etapa desse tratamento é a cirurgia bariátrica em si. Porém, existem casos onde o paciente chega a perder 70, 80, 90 quilos em alguns casos. Então, ele praticamente perdeu um outro ser humano. E isto traz uma outra consequência, que é o excesso, o acúmulo de pele desse paciente, né? Quando você reduz 70, 80 quilos, você tem um excesso de pele exacerbado. E aí o que acontece? Você começa a desencadear outros problemas de saúde em decorrência desse primeiro procedimento, que foi a cirurgia bariátrica. Então, nesses casos, o especialista avalia o caso concreto e ele indica para aquele paciente a necessidade dele fazer uma outra cirurgia, ou seja, para eliminar, nesse caso, esse excesso de pele que traz muitas vezes infecções, que traz vários outros tipos de problemas de saúde. Então, havendo essa indicação médica, e é isso que foi decidido pelo STJ, havendo essa indicação médica do especialista, onde ele analisou, averigou a necessidade desse paciente receber esse segundo procedimento, a operadora não pode permanecer efetuando essa negativa na prática e precisa respeitar a jurisprudência que ainda é majoritária nesse sentido, mesmo que ainda exista essa decisão de uniformidade que existirá do STJ, que ainda não foi feita de fato, mas com base, como nós falamos, nessa decisão do STF, que julgou inconstitucional você limitar somente aquela região, você pega essa decisão do Rio e aplica em outros estados com a maior tranquilidade. Para deixar claro, são despesas realmente médicas, outras despesas médicas, como, por exemplo, cirurgia
cirurgias plásticas reparadoras, chegam até a ser cobertas despesas com psicólogos após uma cirurgia bariátrica ou só são mesmo essas cirurgias reparadoras? A grande discussão, Sofia, de fato, transita em torno da cirurgia em si, né? Que é o procedimento, naturalmente, que envolve o maior número de profissionais, é mais oneroso. Então, as operadoras, elas discutem esse ponto especificamente. Elas querem alegar que é uma cirurgia estética, ou seja, que o paciente está querendo ficar um embelezamento, vamos dizer assim. E os profissionais de saúde dizem o oposto disso, né? Dizem que o paciente necessita deste tratamento, ou seja, dessa sequência de procedimento pós a cirurgia bariátrica, por conta de todos esses problemas que surgem derivados do primeiro procedimento. E é isso que precisa ser respeitado, né? O profissional médico, ele naturalmente não irá prescrever esse procedimento de qualquer forma. Então, ele analisa o caso concreto, ele verifica a real necessidade desse paciente e, posterior a essa avaliação, é que ele indica a cirurgia reparadora. E a operadora não tem que ficar querendo criar obstáculos em relação à soberania da prescrição médica. Se o médico entende como especialista que é necessário, a operadora deve sim respeitar essa decisão. Se assim ela não fizer, é importante que o consumidor, que o usuário de plano de saúde, busque ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, busque um profissional da sua confiança para pleitear isso junto ao Poder Judiciário, porque grande parte destes pacientes vem tendo esse direito resguardado na Justiça. Agora, sim, só para entender, o que está tramitando na Justiça continua andando ou não? Sim, João, veja só, aquela suspensão do ano passado, do STJ, né, foi o que ele fez. Ele disse, olha, suspenda essas ações em todo o território nacional, porque isso será analisado sob a ótica de recursos repetitivos. Ou seja, o tribunal se reunirá e tomará uma decisão se é de fato procedimento estético ou não. E isso valerá para todos os estados, para todos os tribunais. Porém, como eu disse, em paralelo, existia essa ação civil pública no Rio. E o tribunal acatou o pedido da Defensoria Pública do Rio de Janeiro no sentido de verificar e determinar que as operadoras daquele estado estão sim obrigadas a cumprir. Então, ou seja, isso já é o primeiro indicativo do que pode vir no futuro nessa decisão que irá uniformizar. E, posterior a isso, o STF recentemente, como eu falei, disse que é inconstitucional você limitar decisões como esta, numa ação civil pública, somente aquele estado. E era assim que a lei, de fato, determinava. Se o STF retira a constitucionalidade desse artigo, não existe mais essa vedação de você só aplicar aquela decisão naquele referido estado onde ela foi originada. Então, você pode estender para os demais estados e é isso que o paciente precisa pleitear junto ao Poder Judiciário. Se ele não se encaixa na tutela de urgência, com riscos inerentes para poder ela ser proferida, deferida, ele pleiteia com base nesse entendimento do STF de que você não pode limitar. Então, ele pega aquela decisão do Rio de Janeiro e traz para o caso dele, pedindo que ela seja aplicada aqui no estado de Alagoas. Agora vamos para a solução daquelas pessoas que, por exemplo, já tiveram a negativa desse plano de saúde ou até mesmo tiveram a negativa e realizaram o procedimento reparador por conta própria. Essas pessoas terão um direito indenizatório? Por exemplo, aquele plano de saúde que negou o procedimento, que negou custear aquele procedimento, terá que indenizar esse cliente, esse usuário ou não? E aqueles que tiveram a negativa, eles podem pleitear de novo para tentar realizar o procedimento? Ótimo, podem sim. Na realidade, sim, a negativa houve com base, provavelmente, nessa decisão, né, de suspensão, e ele provavelmente não tenha se enquadrado na questão da tutela de urgência. Então, este paciente ele vai se adequar exatamente a essa decisão recente do STF. Ele vai pedir com base nesse entendimento de inconstitucionalidade para que a decisão do Rio seja estendida e aplicada também aqui no Estado. O paciente que já realizou o procedimento e arcou com ele pode, de repente, sim, procurar sua operadora e verificar a possibilidade de algum tipo de reembolso. Se houver negativa, ele pode também discutir isso no Poder Judiciário. Agora, é aquela coisa, não existe uma regra absoluta sobre esse caso de reembolso. Então, é precisar olhar como é que funciona o contrato dele, o que foi que fundamentou formalmente a negativa daquele caso concreto e se analisar caso a caso. Havendo possibilidade, de acordo com os documentos reunidos, de se pleitear, isso pode ser, sim, perseguido no Poder Judiciário para poder reaver o que foi disponibilizado e gasto ali pelo paciente. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. A gente quer agradecer e desejar um bom fim de semana para você. Eu que agradeço para todos nós. Bom dia.